Eu sou João Irineu e este é o canal Templo do Fim. Então, ontem eu estava ali na casa do meu amigo, o Orfeu, qual me convidou para tomar um café na tarde. É difícil, né? Tão fofos os amigos, né? Ai, que te convido para tomar um café. Mas eu e o Orfeu estamos, e nossas famílias têm uma comunhão muito profícua, digamos assim. Então eu gostaria de dizer para você, e aí nós estávamos trocando a ideia que nós nos juntamos para trocar ideias sobre a Bíblia. E meu amigo Orfeu perguntou para mim, qual é a evidência que tu me dá do arrebatamento da igreja? Claro que está lá em Tessalonicenses e está lá em Coríntios, né? Mas ele queria uma evidência plana. E eu citei para ele o versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse. O primeiro versículo que eu citei para ele. Que diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aleluia. E depois eu também citei para ele Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: depois destas coisas, isso é João falando no Apocalipse, revelação do Apocalipse que o Senhor deu para João, seu servo. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, olha a trombeta soando aí, a última trombeta. A última. Aleluia, mas vamos à frente. Ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono, e um assentado sobre o trono. Então veja, Apocalipse 3 e 10 está falando que Deus vai livrar os seus servos, vai livrar a sua igreja das coisas que hão de vir sobre este mundo. Sim, mas as coisas que já estão acontecendo, mas agora é o momento das dores, princípio de dores. Não é ainda a grande tribulação. Nós vamos falar desse tema em outro vídeo neste canal. Então aqui é o livramento da igreja, o livramento dos servos de Deus, o livramento daqueles que servem a Deus. Porque muita gente diz que serve a Deus, mas não anda com Deus, não fala com Deus, não mergulha na sua palavra, não ora a Deus, não tem um relacionamento com Deus. Porque Deus é Deus de relacionamentos. Aleluia. Então, e no capítulo 4, ele ratifica a chamada da igreja para o arrebatamento, arrebatar, palavra harpazo, tirar com força, extrair de algum lugar, arrebatar para si.
Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A porta tem que estar aberta para nós entrar. No dia do arrebatamento, a porta estará aberta e a trombeta vai soar e o Senhor será o recepcionista da sua igreja. Estava aberta uma porta no céu, veja que revelação tremenda. João tem essa revelação. E alguém que falava comigo disse, sobe aqui. Chamou ele para subir aqui, sobe. Sobe, minha igreja. Sobe, meu povo. Sobe aqui. E no versículo 2 diz, e logo fui arrebatado no Espírito. Então, 3:10 e 4:2 de Apocalipse configuram o pleno arrebatamento dos salvos da igreja de Cristo. Aleluia! E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ele é chamado, ele passa pela porta, ele é arrebatado, e ele vê um trono no céu. E começa e termina neste momento aqui, de Apocalipse 4:2, 3:10, a era da igreja. Termina a era da igreja. E os servos de Deus estão junto a Cristo para as bodas do Cordeiro. 7 anos de bodas. E você? O que você pensa deste assunto? Desta questão tão polêmica? Aleluia! Porque tem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Nós, como crentes pentecostais em Cristo Jesus, que cremos também no Pentecoste, cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos que nós seremos arrebatados conforme esses versículos. E se você for discorrer sobre a Bíblia, em muitos lugares da Bíblia fala sobre o arrebatamento. A primeira pessoa a ser arrebatada na Bíblia foi Enoque. A segunda pessoa a ser arrebatada na Bíblia foi Elias. E isso prefigura o arrebatamento da igreja. O testemunho dos crentes, o testemunho daqueles que são fiéis a Deus. Mas você pode dizer, mas eu sou falho, eu tenho dificuldade, eu não consigo entender. Mas leia a sua Bíblia e peça o discernimento para o Espírito Santo de Deus, que ele vai lhe dar o discernimento. E nós cremos que em breve, conforme tudo está correndo, porque o Senhor não diz o dia nem a hora, senão muita gente estaria se preparando. Mas você não tem que estar se preparando, você tem que estar preparado para este momento extraordinário. Preparado, falando também para a sua família, para os seus queridos amigos, para todos aqueles que você ama. E nós aguardamos essa bem-aventurança de Cristo. Aleluia! Espere você também essa bem-aventurança. Oh, glorifique a Deus nesse momento, porque Deus tem uma mensagem para você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que está escrito nesse livro há de ser cumprido. Amém?
Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Aleluia. Oh, glória. Eu agradeço a Deus. E agradeço a você que ouviu até agora este testemunho de verdade que vem direto da palavra de Deus para você. Glória, até a próxima. Em nome de Jesus.